Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos do século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e hoje nós vamos fazer um vídeo que é intitulado O que é pecado? E ele está direcionado aos cristãos. Então, assim, desde o momento que você se converteu, é bem provável que você já tenha ouvido falar muito nessa palavra, né? Ela deve ser provavelmente comum no dia a dia, no seu dia a dia de cristão. E provavelmente ela aparece mais na igreja, mas possivelmente ela aparece muito também dentro da sua consciência, né? À medida que você vai vivendo, passando as coisas, isso vai sendo apontado na sua consciência, a palavra pecado, né? Isso é pecado, aquilo não pode ser feito, coisa do gênero. Então a gente quer tratar um pouquinho a respeito desse assunto para esclarecer um pouco mais dentro do que nós entendemos e dentro do que a palavra da Bíblia relata para nós. Sem dúvida nenhuma, a, a Bíblia ela é muito contundente no que ela diz com relação à seguinte coisa: nenhuma pessoa, seja no passado, seja no presente ou seja no futuro, conseguiu viver livre do pecado, tirando Jesus Cristo, né? Então, em diversas passagens bíblicas, a Bíblia ela é muito categórica nisso. Então, Romanos 3:23 fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou Salmos 14:2, Salmos 53:2 fala mais ou menos a mesma frase, que é: e Deus procurou alguma coisa e viu que não havia nenhum que não pecasse, todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. João 1:8 diz o seguinte: se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, a Bíblia ela é muito clara para dizer que todos, invariavelmente, pecaram e estão afastados de Deus, né? Então a gente pode, aqui a gente consegue tirar pelo menos uma conclusão importante, né, para você que é um crente, é que é o seguinte: se você na sua vida cotidiana não sente culpa pelo pecado, ou na verdade não sente o pecado na sua vida, isso deve ser um alerta para você. Porque, sinceramente, todo crente que se converteu, a primeira coisa que fica muito clara para ele é que ele é um pecador. E ele carece desesperadamente da bênção de Deus, ou do perdão de Deus. Então, se você se converteu, mas você não tem essa experiência de se sentir necessitado do perdão de Deus, eu diria que isso é um alerta bem importante. Você deve verificar, você deve sondar a sua própria vida, você deve investigar para saber se você tem de fato vivido uma vida cristã. Porque a vida cristã, ela lida diariamente com o pecado. Paulo ele fala assim lá em Romanos: nós somos reputados à morte todos os dias por amor a Deus. E esse reputado à morte tem a ver com isso. Você enfrenta o pecado e aquilo ali te mata um pouco. Mas te mata porque é algo que precisa de fato morrer. Né? A sua vontade carnal e tudo mais, ela precisa morrer. Então, assim, se você é um cristão que não vive ou não sente a culpa pelo pecado, ou não percebe o pecado na tua vida, isso é um problema. Definitivamente, a batalha com o pecado ela é diária na vida do crente. E a culpa ela é retirada através do perdão de Deus. Né? Deus ele perdoa o nosso pecado e a culpa ela é retirada dessa forma. Mas a batalha ela é real e a gente precisa enfrentar isso. Né? Então, isso é bíblico. Né? Eu não estou inventando, isso aqui não é martírio, não é nada desse sentido. É uma situação bíblica. O ser humano, quando ele encontra com a verdade de Deus, ele tem convicção desse pecado. Ele vê que ele está completamente fora do que Deus tinha para ele, ou do que Deus quer para ele, e ele precisa se arrepender e pedir perdão pelo pecado constantemente, diariamente, até o aperfeiçoamento completo dele, que a Bíblia indica que isso só é feito depois, né, depois da morte, ou então com a vinda de Jesus Cristo. Mas então, continuando. E você poderia me perguntar então assim, mas o que é pecado de fato? Né? Explicitamente, o que é pecado? Então vamos lá. A palavra pecado, na verdade, ela é bem ampla. Ela vem de uma palavra grega que significa, na verdade a palavra grega é amártia ou amartia, eu não sei pronunciar, e ela significa errar o alvo, ou errar, puramente simples. E quando a gente fala errar o alvo, errar, mas errar o quê? Né? O que é esse alvo?
E aí aqui a gente entra em contexto, né? O alvo, ele foi muito bem definido por Jesus Cristo. Então a gente já citou em outros vídeos aqui, né? O vídeo 2, por exemplo, que a nossa referência sempre é Jesus Cristo. A partir do momento que a gente começa a observar as palavras e as atitudes de Jesus Cristo, que estão descritas nos evangelhos, a gente consegue perceber que existe um alvo ali, existe um objetivo ali. Aquilo ali não está simplesmente ali escrito para a gente achar bonito, ou contemplar, ou achar legal. Aquilo ali, na verdade, são mandamentos de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele diz lá em João, ele fala assim, ó, se você ama aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, uh, amar a Jesus tem a ver com cumprir os seus mandamentos, né? Então, que fique bem clara aqui a distinção também com relação aos mandamentos do Velho Testamento. Nós estamos falando de Jesus Cristo. A gente já citou no vídeo 2, você pode ir lá ver depois, que ele não confirmou todas as coisas do Velho Testamento, ele confirmou algumas. Outras ele aprofundou e outras ele descartou. Então, vale a pena você olhar lá e ler com a Bíblia com essa interpretação. Mas ele é o alvo. E Jesus Cristo é a referência perfeita para nós, né? Por Deus. Deus colocou essa referência perfeita. E aí a gente tem uma coisa importante, né? Depois você pode ler lá, 1 João, primeiro Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, fala o seguinte, que todo aquele que ama Jesus deve andar conforme ele andou, nos mesmos passos. Só que assim, isso Jesus ser a referência deixa a gente em muitos maus lençóis, porque a referência dele é impressionante, né? Não há iniquidade em Jesus. A palavra fala que Jesus não conheceu o pecado, né? 2 Coríntios 5:21. Então, assim, a santidade dele é absurda, é inatingível, né? Até mesmo os nossos pensamentos nos condenam diante dele, né? De novo, eu faço referência ao vídeo 2 lá, que você fala, se você pensar em adultério, você já adulterou. Se você pensar em falar mal de alguém, você já cometeu um homicídio, né? E assim, essas são os aspectos relevantes a respeito da santidade de Deus, né? Demonstrada em Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. E é importante a gente dizer o seguinte, né? Aqui vai um comentário que eu vi, na verdade, um pastor falando e que eu acho que é muito importante. Jesus Cristo, ele estabeleceu o padrão, né, de Deus aqui na Terra, e ele falou a respeito dos mandamentos de Deus. E ele mencionou que o maior mandamento, o maior deles, é amar a Deus sobre todas as coisas. E um igual a esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E assim, esse pastor, ele foi perguntado assim para ele, qual é o maior pecado? E o que ele respondeu, e eu acho que de uma maneira muito sábia, foi o seguinte, olha, eu creio que o maior pecado seja você não cumprir o maior mandamento. Então a gente para pensar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Lá em Deuteronômio 6, 5, ele fala uma coisa muito profunda, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso é abrangendo toda a complexidade do ser humano e toda a sua profundidade. Amar a Deus em todos esses âmbitos. E eu posso dizer que é o seguinte, se a gente for sincero conosco mesmo, a gente pode dizer que nem mesmo por um segundo a gente consegue alcançar esse tipo de experiência de Deuteronômio 6:5 e que Jesus disse que era a experiência, que era o mandamento mais importante. Quem dirá da nossa vida inteira, né? Então, assim, por si só a gente percebe que essa é uma demonstração muito forte do quão grande é o nosso desvio de Deus, é o nosso desvio do alvo, é o nosso desvio de Jesus Cristo e, portanto, quão grande é o nosso pecado, né? Então, isso e todas as coisas que estão envolvidas, né, em cumprir a vontade de Jesus, ou os mandamentos de Jesus e de Deus, isso é pecado. E nessa realidade do tamanho do nosso pecado, a pergunta que a gente precisa fazer agora é o seguinte, né? O que acontece com quem comete pecado, né? Qual que é a punição, ou qual é a consequência do pecado? O que Deus faz conosco, né? Seres humanos tão pecadores, qual que é a situação disso? Porque, sem dúvida nenhuma, essa é uma pergunta relevante. Se pecado é um desvio, é um erro, é um problema, a pergunta é qual é a consequência desse problema, né? Mas isso é um assunto já para o nosso próximo vídeo. Então, se você gostou, eu estou tentando ser breve aqui, né? Eu comentei que eu não ia passar de 10 minutos, então se você gostou, dá um like, compartilha
e obrigado pela tua audiência. Um abraço, até a próxima. Far away, we cut down people in your name, but the sword was never ours to swing. Jesus, friend of sinners.